Bom, né? Benção demais. Eu queria começar dizendo assim, abrindo meu coração para vocês, de quanta expectativa que havia no meu coração por esse tempo aqui, né? A gente já está há um tempo que não tem essa reunião com discipuladores, e é um tempo que eu sempre incomodei os presbíteros, né? Meus companheiros agora, eles são homens que, sem dúvida nenhuma, são modelos para mim de longanimidade, tiveram muita longanimidade comigo, né? É um dos pontos que eu mais falei, e na expectativa de que entendimento de que é fundamental a gente manter essa linha de conversa, esse entendimento, essa revisão, né? Então, há muita expectativa no meu coração, não é uma reunião agora, a gente tem expectativa e entendimento que seja uma trilha, tem muitas coisas para falarmos, tem muitas coisas para revisarmos, tem muitas coisas para buscarmos juntos no Senhor. Então, hoje é um começo, né, um start, uma introdução, mas o nosso desejo é manter uma agenda contínua desse encontro aqui. Agora a gente tem 2 encontros gerais por mês aqui, tem esse lugar aqui bom aqui, então a gente tem condição de manter uma rotina aí mensal para ter esse tempo, até para a gente depois ter mais tempo de ouvir também, né, cada um, e ser mais participativo. E eu queria aqui começar também, deixar aberto para Evandro e Vanderly, honrando a vida de cada um de vocês aqui, né? É precioso demais a gente poder contar com irmãos e irmãs que desejam cuidar de outras vidas, né? Em resumo, é amar sacrificial, né? É o amor do Senhor, é o amor de Jesus, é um amor sacrificial. A gente deixa as nossas coisas para cuidar das coisas do Senhor e que envolve outras vidas. Então é tempo, é descanso, é privacidade, são renúncias, né, que cada um faz. Então, queria assim, junto com o presbitério aqui, né, honrar a vida de cada um de vocês, né, dizer que são muito preciosos e preciosas, e que o entendimento que nós temos de reino de Deus e de juntas e ligamentos, ele está totalmente ligado com cuidar de vidas, né? Muitas das situações dos irmãos e dos detalhes da vida dos irmãos, vocês que cuidam daquela vida sabem muito mais do que o presbitério. Vocês lidam diariamente com situações muito particulares dos irmãos, né? Não conseguimos, e nem é o entendimento que temos de corpo, de que o presbitério vai centralizar todo o cuidado e todas as ações. Essa junta próxima é justamente o que a gente entende de corpo de Cristo. Cada um está bem ligado, está consolidado, está recebendo especificamente por aquela junta, né? Então, o papel de cada um de vocês e cada um de nós cuidando de vidas é um papel fundamental para o reino de Deus. Eu queria começar animando nisso, né? Animando para que o Espírito Santo traga à nossa mente, irmãos, a grandiosidade do trabalho que ele nos chamou. Nós não estamos ali para ser vigias de alguém, para corrigir as pessoas, para trazer uma fiscalização. Não, nós somos usados pelo Senhor para levar o amor do Senhor, para trazer o reino de Deus, para estabelecer o reino de Deus, cooperar com aquele irmão, com a vida de Cristo nele, cooperar para que cada um siga uma vida com Cristo aqui e siga eternamente com Cristo. Então, é precioso demais. Queria começar esse tempo clamando ao Senhor para que traga sobre cada um aqui a mesma expectativa e carga que está no meu coração aqui, que está no nosso coração, de que é algo sério, importante demais cuidar de vidas, precioso demais. E a palavra que o Senhor nos deu aqui, inicial, é uma palavra que, mesmo sendo algo extremamente importante, fundamental, uma responsabilidade grande, não está nos nossos ombros. A palavra de ânimo, e que o Espírito Santo ministra no nosso coração com ânimo, como ele trouxe para mim também, de que não é aplicação de uma receita de bolo, é uma consequência daquilo que nós temos e somos. Ei, tia Lena, seja bem-vindo. Alegria tê-los aqui. Alegria. Bênção. Alguma coisa sobre essa questão da honra dele. Pode seguir? Então, nossa expectativa é que nós estamos iniciando aqui uma ampla revisão sobre juntas e ligamentos e discipulado. Texto que a gente conhece muito bem, de Mateus 28, 18 a 20, o Senhor nos manda ir por toda parte, né? Fazendo discípulos, pregando, ensinando, batizando, e nós estamos falando especificamente sobre a parte de ensinar a guardar. Mário fala, Vanginho estava vendo uma palavra há um tempo atrás dele, ele fala que ensinar a guardar não é ensinar a saber. Ensinar a guardar
é guardar, é andar junto, é ver na prática, é ver na teoria, é ver na prática, é caminhar, é relacionamento. Então, é para isso que o Senhor nos chamou, né? Para a gente estar com esses irmãos e irmãs que o Senhor nos confiou, caminhando junto, relacionando junto com eles. O Senhor Jesus, eu não fiz algumas anotações aqui, vou começar lendo e depois a gente vai explorando mais. O Senhor Jesus, em suas últimas palavras na terra, dá aos seus discípulos a sua missão: ir e fazer discípulos de todas as nações. Essa é a nossa missão, irmãos. Nós aqui, cada um tem uma vida laboral, tem situações, tem cuidado da casa, tem muitas coisas para resolver, mas não podemos perder de vista a nossa principal missão aqui na Terra. Nossa principal missão é fazer discípulos, ele nos chamou para isso. Então, quando a gente está cuidando de vidas, a gente está fazendo a principal missão que o Senhor nos chamou. Este é um serviço vital para a igreja. Quando compreendemos que o corpo de Cristo é edificado por meio de juntas e ligamentos, grande parte da edificação dos discípulos fica na mão dos discipuladores. Quando compreendemos que o corpo de Cristo é edificado por meio das juntas e ligamentos, não é assim que entendemos? É o púlpito que edifica os irmãos? Não, né? São as juntas e ligamentos que trazem edificação. Então, daí nós entendemos claramente que grande parte da edificação, uma edificação vital, está nas nossas mãos, dos discipuladores. É algo importantíssimo. Sim, multiplicação das vidas. Sim. E se esse relacionamento, que ele é vital, que ele é um a um, que ele é a principal junta, principal ferramenta de ligação daquele membro ao corpo, se esse relacionamento não funcionar, irmãos, tudo que se tentar estabelecer depois disso fica comprometido. Se aquele irmão ele não está sendo cuidado, se há um discipulado teórico, tudo que segue para frente vai ser teórico. Então, precisamos realmente, cada vez mais, buscar em Deus ser e viver esse relacionamento prático. E o Senhor quer nos trazer à mente isso, quer nos ajudar a isso. Então eu fiz só a introdução, mas o tema, né, o título que eu coloquei aqui, dessa palavra que o Senhor me trouxe, é ser discipulador é, antes de tudo, ser um discípulo. Tem muitas coisas para a gente falar aqui sobre juntas e ligamentos, né, nos outros encontros, sobre muitos aspectos do cuidar de vidas. Mas por que nós somos discipuladores? E aí, abrindo parênteses sobre isso, né? Essa palavra discipulador, a gente não vai ver ali na Bíblia escrito discipulador, a gente pode dar o nome que a gente quiser, o Senhor nos mandou ensinar a guardar. Mas também eu penso que a gente não precisa ficar com um milindre exacerbado, com medo de falar esse nome como se fosse um problema. É usual, é prático, funciona? Podemos aplicar? A gente vai ter que toda vez falar, aquele irmão que eu estou ensinando a guardar. Não nos parece muito mais burocrático? Qual o problema que tem na palavra? A palavra não causa dano nenhum. A palavra discipulador não causa dano nenhum. O que causa dano é aplicar da forma errada. Aplicar da forma como o Senhor não nos ensinou. Então, ser discipulador é basicamente ser discípulo. Eu preciso ser discípulo antes para cuidar daquela vida. Eu, primeiramente, vivo aquilo que eu vou transmitir na vida de outros. Por isso que é fundamental que eu esteja buscando o Senhor, que eu esteja fundamentado para poder cooperar com a vida de outros, né? Não consigo produzir nada na vida do discípulo, só o Senhor pode fazer através do Espírito Santo. Primeira palavra para nos trazer um ânimo e um descanso. Eu já me peguei algumas vezes tentando produzir de mim mesmo, e é inútil, é pesado demais. Eu não consigo produzir na vida de ninguém uma mudança de vida. Só quem consegue fazer isso é o Senhor por meio do Espírito Santo. Ele que traz revelação, ele que convence. Eu preciso entender, então, o meu papel. Se o meu papel não é fazer, qual é o meu papel? Meu papel é cooperar com aquele que faz. É apontar para aquele que faz. É levar aquele irmão a olhar e relacionar com aquele que faz a transformação. É uma colocação que a gente faz, e assim que há uma pregação que alguém entende que é o Senhor, tematizar, faz todo aquele processo de ensino, e aí a gente tem, aí é normal que no primeiro momento, esse discípulo tenha uma relação muito forte com o discipulador, com essa pessoa que o Beto está falando aqui.
vai ensinar, vai falar, principalmente dar exemplo, né? Ele vai dizer muito mais, vai fazer muito mais para melhorar a vida desse irmão com a sua própria vida. Tanto é esse exemplo que o Rodrigo falou hoje, né? Ele falou que ele ouviu muito dos irmãos, mas uma das coisas que mais me afetou positivamente foi ver a vida dos irmãos e a família desses irmãos. Sim. Como eles cuidavam dos seus filhos, como eles atuavam com a esposa. Então, o que o Rodrigo viu foi fundamental, foi importantíssimo. Então, é o exemplo. Então, esse relacionamento aqui horizontal, ele é muito forte nesse momento. Mas o discipulador tem que começar a trabalhar na vida do discípulo para que ele comece a ter um relacionamento vertical. Provavelmente, no início, vai ser mais devagar esse relacionamento. Mas depois de alguns tempo andando e também orando com ele, jejuando com ele, fazendo com ele, o relacionamento dele com Deus vai ser igual ao relacionamento dele com o Senhor. E as duas coisas vão caminhar. Então, é muito importante esse crescimento para Deus. Amém. Fundamental. Aí, esse discípulo, ele passa a ter as suas próprias experiências, sua própria fundamentação, né, e ele vai caminhando com o Senhor na dependência do Senhor, né? Colossenses 1:9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Sem dúvida nenhuma, o apóstolo instruía esses irmãos. E a carta, ela tem uma conotação também de instrução. Mas ele não só fazia isso, ele não entendia que era só ele instruir, ele falar e os irmãos iam entender. Ele orava, ele clamava, sem cessar, e pedia que eles transbordassem do pleno conhecimento da sua vontade. E esse é o nosso papel com os nossos discípulos, com aqueles que nós cuidamos. Nós precisamos clamar para que eles transbordem. Por que eu preciso orar? Porque não vem de mim. Eles precisam receber da fonte. Eles precisam ter essa experiência com Deus. E aí o que o Evandro falou, eles vão ver em nossas vidas. Esse é um papel importante nosso, ser modelo nisso. Ser modelo de orar, ser modelo de depender de Deus. E aí, quando os irmãos eles passarem a nos imitar na nossa dependência com Deus, eles vão transbordar do pleno conhecimento. Transbordar, essa aqui é a palavra que o Senhor me falou, irmão. Transbordar. Para mim, é a base aqui do que eu posso cooperar com esses irmãos que estão perto. Porque transbordar é uma premissa de quem está cheio. Quem está meio não transborda, quem está vazio não transborda. Como é que eu vou transbordar algo na vida de alguém que eu estou faltando para mim? Eu estou 50%, ainda preciso de 50% para mim mesmo. Como é que eu vou transbordar na vida de outro? Quando eu estou transbordando no Senhor, Ele me enche. E por consequência disso, eu transbordo na vida de outro. Percebem que o Senhor estava querendo nos trazer que cuidar de vida em qualquer instância, seja como presbítero, como pastor, como discipulador, como cooperador, em qualquer instância, amar e cuidar é uma consequência da minha comunhão com o Senhor. Eu busco e eu transbordo naturalmente. Naturalmente, esse irmão relacionando próximo a mim e nessa comunhão que nós temos, ele vê, ele aprende, ele busca, ele imita e ele é cheio. Então, quando eu estou transbordando no Senhor, Ele me enche de alegria e necessidade de estar com os irmãos. Então, vivo a comunhão. Olha só, quando eu estou cheio do Senhor, Ele me enche de alegria e da necessidade de estar com os irmãos. Quando eu estou cheio do Senhor, eu quero estar com o corpo. Quanto mais eu estou com o corpo, mais eu quero estar cheio do Senhor. Então, eu vivo a comunhão, sobretudo
com os vínculos mais próximos. E então minha vida se torna uma carta viva. Eu vivo e eu transmito como uma carta viva, pode ser lida. Um ensino, olha só a diferença, irmãos, de algo acadêmico, de pegar um ensino e transmitir. É muito diferente. Quando eu me torno uma carta viva, é um ensino visível e palpável. Aqueles que nós cuidamos, eles precisam ver na minha vida, eles precisam estar na minha casa, eles precisam ver como é que eu cuido da minha esposa e dos meus filhos. Não posso só falar para aqueles que estão cuidando de mim sobre como eles têm que cuidar da sua família. Eu preciso chamar eles na minha casa para eles verem como eu cuido da minha família. E aí eu dou um testemunho rápido, né? Eu me converti, meus pais não eram convertidos. Eu não tinha nenhum parâmetro de uma família de discípulo, mas eu estava ali convertido, depois me comprometi com Lise, me tornei noivo. E quem era o padrão que eu via? Estava ali do lado de Vanderly, do lado de Evandro, muitas vezes na casa do Marcelo. Hoje são aqui companheiros, né? Quando eu digo companheiros, levem na nota de companheiros discipuladores. Ainda né, não enxergam no mesmo nível, mas assim, pude ver na casa deles, na prática, como é que era ser discípulo e ser casado. Não tinha nenhum parâmetro disso, nada comparado a isso. Então, quando eu estou vivendo e permito que aqueles irmãos que eu estou cuidando vejam minha vida de perto, na vida comum, eles vão poder absorver e vão poder aplicar. E aí, percebe que o que o Senhor me falou aqui, que eu quero transmitir, entendendo que é da parte do Senhor, é que isso é leve, se torna leve, porque eu não estou buscando um estudo ou procurando algo específico porque eu tenho que dar para aquele irmão. Eu estou vivendo normalmente, é a minha vida. A única coisa que eu estou fazendo é permitir que ele esteja próximo. Aí, claro que depende do meu desejo e ação para que ele esteja e do desejo dele também de querer estar. Mas eu simplesmente estou vivendo. Eu já vou jantar com a minha esposa, já vou jantar com a minha família, já vou ter um tempo ali. Eu vou chamar mais uma família, eles verem como é que está ali, como é que a gente vive, como é que é a nossa vida comum, e assim vai. Seja na praia, seja em casa, seja em qualquer outro lugar. E a gente não precisa e nem deve andar nos extremos, né? Esse exemplo agora, então, eu vou pegar todo ensino, vou largar de lado e vou ficar só vivendo a vida, eu vou chamar meu discípulo para ir no supermercado, na praia, não é só isso. Com certeza vai chegar um ponto que o John vai sentar, talvez quando o Rodrigo for noivo, quando for casar, quando tiver filho, em algum momento vai chegar, mas quando chegar naquele ensino ali, aquilo vai fazer todo sentido, que ele viu, entendeu? Se Vanderly chegasse para mim, por exemplo, e falasse tudo do que era, olha, cara, quando você tiver sua esposa, você vai fazer, beleza. A teoria, eu ia tentar pegar aquela teoria e fazer ela aplicável, mas é muito diferente de eu ver. Eu peguei o entendimento e peguei a aplicação. E agora eu posso reproduzir com muito mais. Eu vou blindar aquele irmão e cuidar daquele irmão, que ele não vai precisar se arriscar tentando aplicar. Ele não vai correr o risco de errar tentando aplicar. Ele já viu, ele já vai direto pelo atalho. Coisas que às vezes a gente passou, que às vezes a gente sofreu, que a gente penou. Aquele irmão ele vai seguir um caminho muito mais rápido, porque ele vai trazer a gente vai trazer o ensino e a aplicação, e vai ser muito mais fácil. Talvez se eu não tivesse visto a vida deles, se eu conhecesse eles só do púlpito, mas tivesse sido bem instruído, com certeza eu ia errar muito mais. Se eu vendo, né, olha o Wanderley aqui, esse cara manso, tranquilo, que todo mundo conhece. Eu vendo isso, eu recém-casado, ainda várias coisas eu errei, sendo instruído, vendo o modelo. Você imagina se eu não tivesse visto o modelo, tivesse só o conceito, né, só o conceitual. Então é importante isso. E ao mesmo tempo, o centro do que o senhor está me trazendo, irmãos, que isso não é só, estou falando isso para a gente, agora essa é a estratégia, não. O senhor está nos trazendo que isso aqui é o leve que ele quer. O senhor sabe que nós somos falhos. Ele nos colocou algo muito importante, mas ele não colocou que tudo a gente vai fazer. É muito importante, mas eu vou fazer em vocês. Eu vou fazer na vida de vocês e os outros vão ver. Eu vou fazer na sua vida, André, e os outros vão ver. É isso que ele está falando. O senhor não tem expectativa de que eu faça um monte de coisa, que eu pegue aqui meus discípulos, eu nem consigo fazer isso. Programar, né? E aí eu sou um excelente discipulador, porque eu sou ordenado, eu sou organizado, eu consigo, cara. O que eu entendo é que o senhor quer que eu tenha uma carga por eles, que eu queira estar junto, que eu queira me relacionar e que eu principalmente tenha relacionamento com o Senhor. Viva o que eu estou falando, o que eu estou ensinando, o que eu estou pregando e eles andarem junto comigo, junto conosco.
esse fluxo, né, que a gente está compartilhando aqui, que a gente está falando aqui, esse fluxo perfeito aqui, que eu busco o Senhor, me encho do Senhor, relaciono com meu irmão, com aquele que eu cuido, e ele é edificado, esse fluxo aqui proporciona o ensinar a guardar todas as coisas. É muito forte falar isso, né? O Senhor nos mandou ensinar todas as coisas. O que são todas as coisas? Não tem como enumerar todas as coisas. Eu preciso viver, as coisas vão acontecer. É vida comum, as situações vão acontecer. Até quando a gente permite relacionar com esses irmãos, em alguma situação nós não somos perfeitos, nós podemos cometer algum erro, e esse irmão está próximo e ele vai aprender também a se humilhar, porque a gente vai ter que se humilhar, a gente tem que pedir perdão, inclusive a eles. E não tem nenhum milímetro em relação a isso, né? Nós não podemos nunca nos colocar na posição assim, não, eu sou discipulador, eu não erro, não tenho fragilidade. Então, qualquer um de nós, em qualquer condição de serviço, em falta, se humilhar, ser simples e pedir perdão. Eu não vou pedir perdão porque eu tenho que ensinar ele a pedir perdão, entendeu? Não, eu não pediria perdão não, mas como eu estou ensinando aqui, eu estou numa aula aqui, eu vou pedir perdão para meu discípulo aprender a perdoar. Não, é minha vida comum, é perdoar, eu sou discípulo, ele só está vendo. Eu não estou dando uma aula para ele, eu estou sendo quem eu sou, mas por ele está vendo, ele está aprendendo. Então é simples, é natural, é algo que flui sem ser uma aula. Outro texto, irmãos, 2 Coríntios 3, de 2 a 6. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Texto completo, amplo, podemos explorar muitas coisas aqui. 2 Coríntios 3, de 2 a 6. Paulo está falando que essa é a carta, esse é o currículo dele, não precisa ter carta de recomendação. A vida dos irmãos, a vida desses irmãos aqui, ele está dizendo que mostra o próprio testemunho dele. O próprio zelo e prática na vida desses homens, desses irmãos, aponta para aquilo que ele ensinou. E ele fala, esse homem que a gente tem uma nota tão grande, né? Paulo, que a gente tem uma nota de modelo tão grande para nós, que talvez pudesse dizer assim, não, eu sou o suficiente, só andar comigo e ele vai andar. Não, ele diz aqui, e é por intermédio de Cristo que nós temos confiança em Deus. Não tenho confiança em mim mesmo, a confiança está em Cristo. E ele fala, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Nós não somos capazes, irmãos, de pensar alguma coisa, quanto mais de fazer. Ele fala como se partisse de nós, então também não parte de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Aleluia. A suficiência desses irmãos que cuidamos vem de Deus. Cooperamos para garantir, para ajudar, para ser recurso, para que esses irmãos e nós mesmos estejamos na presença de Deus. Porque essa suficiência de Deus, ela só se manifesta se eu tenho um relacionamento com Deus. Se eu estou à parte de Deus, se nossos discípulos, se aqueles que nós cuidamos, eles estão envolvidos em resolver sua vida natural, eles estão envolvidos nos seus dilemas naturais, e quando eles vão estar conosco, nós focamos em dar direções naturais, até nos condoemos com eles, até sentimos com eles, até tentamos ajudar, até ajudamos, abrimos mão das nossas coisas para ir lá fazer, na prática. Isso é bom, mas temos que cuidar. Se nós não estamos dando soluções naturais,
fazendo nossos discípulos também olhar para condições naturais, ao invés de olhar para Deus. Nós não vamos, muitas vezes, conseguir nem nos livrar de danos, de sofrer danos e de coisas que podemos sofrer. Nós mesmos podemos sofrer dificuldades. Como podemos achar que vamos conseguir blindar nossos discípulos de não sofrer nada? Podemos cooperar e ajudar no máximo possível, mas muitas dessas coisas são tratamentos que Deus quer fazer. Mas o nosso papel principal como corpo é apontar para Deus, é manter os olhos dos irmãos olhando para cima. Ele está olhando para baixo, desanimado, vacilando, perdendo a fé, e a gente chega, porque nós estamos olhando para Deus. Eu abraço esse irmão aqui, ele está andando comigo, eu falo, olha para cima, olha para Deus. Olha para Deus na tua vida, e ele recobra toda a força espiritual, toda a esperança no Senhor. Esse é o nosso papel. Então, não vem de nós. O Senhor está falando para nós, irmãos, é leve. Só precisa apontar para Deus, ele só precisa olhar para Deus. Eu preciso estar cheio de Deus. Então, eu começo discipulando, avaliando como está minha comunhão com Deus. É ali que começa o discipulado. Eu preciso avaliar como é que está minha comunhão com Deus. O desgaste está em querer dar o que eu não estou recebendo. Às vezes a gente, talvez na caminhada, né, eu já cuidei de várias pessoas, já tive várias situações que me desanimaram muito, algumas me entristeceram, outras não sabia o que fazer, outras tentei na minha força. E esse desgaste que às vezes, talvez algum de nós aqui possa estar vivendo, ou possa vir a viver, nessa junta de discipulado, muitas vezes vem por a gente querer dar algo que a gente não está recebendo. Eu não estou suprido no Senhor, eu não estou nos braços do Senhor, eu não estou confortado no Senhor. E aí eu vou lidar, às vezes, com uma pessoa que está numa complicada, que às vezes não entendeu, que rebate, que tem dificuldade, que ainda não enxergou. Naturalmente eu vou vir com a lei, eu vou vir com o pé no pescoço. Eu, então, tenho uma tendência, eu tenho um risco, eu tenho que cuidar, eu tenho que estar muito cheio do Senhor, porque senão eu vou dar regra. Facilmente eu posso dar regras e querer apalpar resultado também de regras. São resultados artificiais. Então eu preciso estar muito cheio do Senhor, porque esse irmão, muitas vezes, ele pode até te desonrar. Eu já fui desonrado. Já tive uma vez eu conversando com um discípulo, orientando a vida dele, animando a vida dele, ele simplesmente estava na mesa assim, ele simplesmente levantou e falou, cara, não quero ouvir isso aí que você está falando, não. E saiu. Bem, sim. Lá atrás, várias coisas depois disso também, eu vi que muitas coisas eu precisava aprender. Muitas coisas eu também precisava ser forjado. Isso me forjou muito. Até dentro disso também. Talvez eu estava numa medida ali também querendo abrir a cabeça e colocar. Não é. Senhor, ele vai fazer isso através de nós. Então, muitas vezes esse desgaste está em eu querer fazer algo por um irmão, com um desejo genuíno de agradar a Deus, mas a minha comunhão com Deus, ela não está fluindo, ela não está abundante, eu não estou transbordando. Por isso que eu falei, então o discipulado ele começa em reavaliar e buscar uma comunhão intensa com Deus. E a outra coisa é passar apenas ensinos teóricos e querer que o discípulo dê um retorno prático. Eu dou para ele ensino teórico, eu passo a teoria, eu passo o conceito, mas eu quero apalpar na vida dele prática. Eu falo para ele o que ele tem que fazer, o que ele tem que fazer, o que ele tem que fazer. Mas às vezes ele nunca viu isso na minha vida. Mas eu vou visitar a casa dele e eu quero ver lá ele fazendo. E aí tem algo aí que está faltando. Fica pesado para mim e fica pesado para ele. E não vai andar. Quando eu poderia estar vivendo e ele vendo muitas coisas que eu poderia falar, talvez eu nem precise falar. Ele mesmo já vai ver. O próprio Espírito Santo já vai confrontá-lo naquilo que ele está vendo em mim, naquilo que ele está vendo em nós. Então, eu preciso trazer sim o ensino. Não estamos falando aqui que o ensino ele é em segundo plano, pelo contrário, o ensino ele é fundamental, mas ele anda junto com caminhar, com relacionar, com estar junto. Sobre relacionamento, João 1, 38 e 39. Depois eu vou ler, aí o outro eu posso até ler por aqui, Marcos 3, 14. João 1, depois também, quem não quiser, quem tiver aí corrido talvez para anotar ou para abrir, depois a gente vai mandar esse material para todos os cooperadores, para os cooperadores mandar para todos os discipuladores, tá? Bom, ficou bom? Ficou mais tranquilo agora? É leve, entendeu? É leve, não precisa correr para anotar não, depois a gente manda.
João 1, 38 e 39. Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? E tia Helena falou, né? Respondeu-lhes, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Esse é o convite que o Senhor nos faz, esse é o convite que nós precisamos fazer, vinde e vede, né? Agora precisamos também ser sinceros e coerentes, né? Não conseguimos, e não adianta a gente querer se enganar, que a gente não vai conseguir viver nesse nível de intensidade 24 horas por dia, morando junto e vivendo junto. Quando eu fui lá na África em 2010, né, o Lucas foi agora recente também, algo que me impactou muito é que os irmãos, muitos deles eram muçulmanos e ao se converter, os pais, a família expulsava de casa, então havia uma vila, era um descampado assim, né, um espaço aberto que eles iam construir nas casas e vários moravam ali em volta. Então, quando eles acordavam de manhã, eles se reuniam ali, oravam, tomavam café junto, e aí uns saíam para proclamar, outros saíam para plantação de arroz, saíam para fazer as coisas. Então, eles viviam essa vida realmente comum, né? Mas hoje, como é que é a nossa vida hoje, né? Saímos para trabalhar, temos várias situações para resolver. O Senhor não anulou sua palavra por causa da condição moderna do homem, nem pela condição que nós vivemos hoje. Ainda assim, eu entendo que é possível crescermos sempre nesse relacionamento. E vamos crescer à medida de que esse relacionamento for gostoso, for prazeroso. Quanto mais a gente transmitir regras e leis e coisas pesadas, mais ou menos vai ter desejo de ambas as partes de estar juntos. Quanto mais for a transmissão de uma vida, uma casa aberta e um relacionamento, mais vai ter um interesse mútuo de querer estar junto. E a gente sabe que quando é algo que a gente gosta de fazer, a gente transpõe as barreiras para fazer, né? Talvez se eu for, sei lá, tem um cursinho aí de alguma coisa, estou aprendendo alguma coisa de petróleo e o curso é 3 horas da manhã. Pô, não dá não. 3 horas da manhã, meu irmão? Só pago para isso não. Não tem interesse nenhum de acordar 3 horas da manhã para fazer um curso de petróleo. Mas se de repente na Copa, nem vi os horários da Copa, né? Mas se de repente a Copa for 3 horas da manhã, você pode ter certeza, vou acordar os meninos. Bora, galera, vamos ver nosso futebol aqui e tal. Estou dando um exemplo aqui bobo e natural, mas assim, é a minha realidade, né? Algo que para nós é prazeroso, o Lucas falou um pouquinho sobre isso ali hoje, né? Algo que para nós é importante, a gente transpõe barreiras para estar. Então, depender de Deus para estabelecer um relacionamento que seja prazeroso, que seja precioso, que seja recheado de amor e de cuidado, com certeza vai ajudar muito mais a gente estar junto. Eu posso fazer um churrasco sozinho, posso fazer churrasco com irmãos. Eu posso ir para a praia sozinho, posso ir para a praia com irmãos. Posso viver a vida comum sozinho, aí eu dependo de um dia e o horário, mas agora eu vou para a praia. Aí depois eu preciso da terça-feira à noite para estar com o irmão. Ok, às vezes a gente não tem na prática todo esse tempo, mas a gente pode fazer as duas coisas juntos e vai ser precioso, muito mais precioso do que eu viver minha vida comum sozinho e depois sentar numa sala, numa reunião e ficar trazendo uma teoria só, uma reunião como um grupo caseiro para aqueles discípulos. Não que isso não seja bom e não seja importante, mas a vida comum, ela nos permite aprender a ensinar todas as coisas. E quando a gente marca um dia um horário, a gente vai aprender algumas coisas que estão programadas para aquele dia ali. Como é que eu estou de tempo aqui? Vou dar uma corridinha aqui, viu? Acelerar mais um pouquinho, mas está indo para o final. Marcos 3,14. Então designou 12 para estarem com ele. Estarem com ele. Esse é o nosso modelo de Jesus. Estarmos com Jesus e estarmos uns com os outros. Então, ser discipulador não é pesado, mas requer renúncia. Renúncia de quê? De ambas as partes querer abrir mão de andar sozinho para andar junto. E o segundo ponto, preciso perseverar com o Senhor e com os discípulos em algumas coisas. Tem algumas coisas que eu listei aqui que nós precisamos perseverar com o Senhor e com os discípulos. A primeira coisa que nós precisamos perseverar com o Senhor e com os discípulos é na oração e no jejum. Aprendo e ensino a depender e descansar em Deus, ter Ele como meu suprimento e segurança. Eu aprendo e ensino a depender e descansar em Deus, e ter Deus como meu suprimento e segurança.
Se não fizermos isso, se não vivermos isso e não fizermos isso, irmãos, muitas vezes a gente vai lidar com os irmãos vindo até nós achando que nós temos todas as respostas. E os irmãos, eles vão ficar cada vez mais achando que a igreja ou que nós vamos ter todas as soluções. E se a gente não cuidar, daqui a pouco esse relacionamento vai se tornar igual um divã de psicologia. Vai ser, não sei quem é mais antigo aqui, que tinha um desenho que o cara falava, ó vida, ó céus. Lembra disso? Eu brinco com isso, né? A gente fica, cara, tô com esse problema aqui, tô com a situação ali, tô com aquela coisa ali. Olhar para Deus, e Deus vai suprir, ou Deus vai tratar teu coração, ou Deus vai te dar suprimento para lidar com aquilo, para enfrentar aquilo. Então eu preciso crescer e levar aqueles que estão próximos a mim a crescer em oração e jejum. Ser modelo nisso. Filipenses 4:6. Falei, 3:14. Então designou 12 para estarem com ele. Eu li uma parte do Marcos 3:14. Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos ao discipulador. É isso? Apresentem seus pedidos a Deus. É óbvio que é fundamental que esse irmão, pelo relacionamento que tem conosco, a gente vai ser ombro a ombro, né? A gente vai repartir, claro. A gente vai se condoer, a gente vai ajudar. Tem coisas práticas que a igreja pode ajudar. Mas isso não pode substituir a relação de dependência que cada um de nós e dos discípulos tem com Deus. Senão, é pesado para nós. O irmão vai atribuir para nós uma solução que não é nossa, que é de Deus. O Senhor está nos falando aqui que discipular é leve, porque é Ele que faz. Essa é uma situação que pode ter uma prática, né? Se esse discípulo sempre vem pedindo, quer a resposta pronta, né? Não quer ter trabalho nenhum de ler a palavra nem de orar. Aí você faz o seguinte, olha, eu não tenho nada para te falar agora, não. Mas você vai orar, vai jejuar, e eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou falar do nosso, nós juntos. Amém. Isso normalmente dá um. Aí você não precisa nem falar. Sim. Às vezes até uma coisa que a gente está falando, repetindo, e o irmão vai buscar o Senhor, se não falar com ele, está resolvido. Né? Pouco tempo atrás eu estava vendo uma pregação do Sérgio Avilés, que ele fala isso também. Às vezes o discípulo vinha toda hora também pedir, ele falou, cara, não tem conselho para te dar não, você já orou por isso? Não, então volta lá, ora por isso, eu vou orar também, e depois a gente vai ver o que o Senhor falou conosco. Então eu preciso perseverar com o Senhor e com os discípulos na oração e no jejum, e no próximo, no estudo da palavra. Minha busca pela palavra desafia os que estão próximos. Quando a gente vê algum irmão que tem muitos textos catequizados, que conhece muita palavra, né? A gente vai ver uma palavra aqui de vários irmãos, por exemplo, Mário, Marcos, Manjinho, Evandro, Vanderlei, Marcelo, entre outros, vão compartilhar. A gente, cara, que bênção, que preciosidade, que sabedoria. Essa palavra está acessível a todos nós. E quando nós buscamos a palavra, nós desafiamos aqueles que estão próximos também a buscar essa palavra. Salmo 119, 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Todo dia. Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ilumina o pé. Eu olho hoje. Ilumina o caminho. Estou olhando o alvo, para onde eu vou, em todo o tempo, caminhando. Não vou tropeçar, não vou me desviar, porque a palavra está iluminando. Próximo ponto que eu preciso perseverar. Comunhão com os irmãos. Comunhão com os irmãos. Irmãos, acho que aqui é um ponto crucial. Aquele que cuida de vidas, ele precisa ser modelo para os irmãos em desejar relacionar, em ter a casa aberta, em relacionar com o corpo. Eu, desde antes de solteiro, de muito tempo, eu sempre tive uma frase, eu não sei se eu já ouvi alguém falando, se fosse eu que falou comigo, se foi uma frase que eu criei, mas até agora essa frase não foi, essa teoria não foi ainda quebrada. E eu continuo com essa mesma teoria. Eu nunca vi ninguém que tem intensa comunhão com o corpo se desviar. Eu ainda não vi. Alguém que vive com a vida se relacionando com a vida aberta, porque é o que eu falei, quando a pessoa tem uma vida aberta e se relaciona, ela vai buscar Deus, e quando ela buscar Deus, ela vai buscar o corpo, então ela está coberta.
Quando Satanás tenta tirar um tijolo dessa parede, abala tudo. Então, quando essa pessoa está bem vinculada, Satanás não vai conseguir arrancar, porque ela está bem vinculada. Eu sempre vejo quando cai, porque começa a se separar e ficar só. Então, nós precisamos ser modelos em ter comunhão. E aqui é um exemplo agora aqui, ó. Nosso encontro, ele não é um encontro da manhã e opcional à tarde. É entendermos que esse tempo é fundamental. O propósito de Deus também está sendo... É útil o propósito de Deus também passarmos o dia, sermos família, nos inquietarmos em relacionarmos com irmãos que a gente não sabe o nome. Precisamos saber o nome de todos. E aí aqui é um momento oportuno. Eu posso sentar e almoçar com alguém que eu não tenho um relacionamento no dia a dia. Eu aprendo e ensino a considerar os outros superiores a mim mesmo. Ter carga pelos encontros, edificando e sendo edificado. Ensino sobre hospitalidade, serviço, amar e até sofrer o dano. Efésios 4, 15 e 16. Conhecemos e temos repetido esses textos nos últimos tempos, né? Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Como coopera para o nosso serviço, para o nosso papel de discipulador, quando nossos discípulos estão relacionando com o corpo, irmãos? Quando ele está comigo, ele aprende com as situações que acontecem comigo. Então ele tem uma quantidade de coisas que acontecem quando ele está junto comigo. Mas quando ele está com vários irmãos, há possibilidade de muitas coisas acontecerem e aumenta muito mais a gama de situações para ele aprender. Então ele vai aprender, ele vai ser edificado, ele vai ser fortalecido, ao passo que ele está relacionando com todos. Então isso também é um papel nosso, de cooperar com esse irmão, de levar esse irmão, de ser modelo e animá-lo a relacionar. E não ter um protecionismo, uma preocupação de que esse irmão só pode buscar a mim. Não estou falando aqui de buscar direção. Isso é um ponto que eu não vou dar spoiler aqui, a gente vai compartilhar mais para frente. Não estou falando que esse irmão vai buscar direção em todos os irmãos. Ele vai buscar direção naquele que cuida, que tem o histórico da vida dele. Mas se relacionar, repartir a vida comum, ser edificado, situações específicas que aquele irmão vê, ter liberdade em amor de falar, isso é precioso demais. Próximo ponto que eu preciso andar para mim, ter com o Senhor e com os irmãos, na pregação da palavra. Ter carga pelos perdidos, sendo simples, mas constante como testemunha e proclamador. Sendo simples, mas constante. Não necessariamente eu preciso entrar num ônibus todo dia, mandar parar o motorista e pregar o evangelho para todo o ônibus. Não necessariamente. Mas eu preciso ter essa carga de proclamar, preciso ter essa carga de ter contato, preciso estar buscando em oração e estando atento. Senhor, quero estar continuamente tendo alguém para falar do Senhor, quero estar buscando, procurando. Última vez que nosso discípulo nos viu pregando foi quando pregamos para ele? Será que a última vez que o nosso discípulo nos viu pregando foi quando a gente pregou para ele se converter? E se esse irmão chegou a nós já batizado, já foi pregado por outro, será que esse irmão nunca nos viu pregar o evangelho? É o centro do nosso ensino, da nossa vida, do nosso chamado, que nós somos testemunhas e proclamadores. Todas as coisas elas vão apontar para isso, para a nossa função aqui na Terra. Todo ensino ele vai apontar para isso. A nossa santidade não é uma santidade por nós mesmos, porque é bonito ser santo. A nossa santidade é para a gente ter comunhão com Deus, relacionar com Deus e Deus manifestar a vida dele, a vida de Jesus, através de nós, na vida de outros. Ide, portanto, é um mandamento, ide, portanto, é uma ordem. Então, esse é por isso que fundamentamos, é por isso que ensinamos, é por isso que relacionamos. Então, se esse é um dos pontos principais na vida de um cristão, na vida de um discípulo, e eu preciso levar aquele discípulo, aquele irmão, aquela irmã a andar nisso, é fundamental que ele faça isso comigo, é fundamental que ele veja eu fazendo isso. E aí volto mais uma vez ao que o Senhor estava me falando aqui, que é leve. Olha só como é que é. Às vezes eu estou encontrando com o Tico aqui, terça-feira, aí eu preciso ter terça-feira à noite dedicada. Chegou, já te peguei agora aí.
eu preciso estar dedicado com o Tico, para estar com ele, aí eu vou pegar todo o ensino sobre proclamação, o que deve ser proclamado, vou pegar a apostila lá, o que deve falar na porta, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo, beleza. Quarta-feira eu tive com o Tico. Aí na quinta-feira eu vou estar com o José. José é um colega, uma pessoa que eu preguei lá, eu vou estar com o José pregando. Mas eu falei a teoria com o Tico num dia, José não estava. Eu falei a prática com o José e Tico não estava. Por que eu não junto? Não é muito mais simples, não é muito mais fluido, não é muito mais estratégico e óbvio até de que eu junte o Tico e o José e aí eu vou estar trazendo o ensino e a prática ali, ele vendo, e ao mesmo tempo ele vai estar desempenhando aquilo que ele precisa desempenhar e eu também. A gente vai estar junto, dependendo do Senhor, dependendo do Espírito Santo, pregando o Evangelho, crescendo nisso, né? Então, fundamental que a gente esteja fazendo isso, né? Chamando, eu lembro com o próprio Rodrigo ali, né? Com o Valério também, né? Vários irmãos participaram lá em casa e tiveram junto, né? E com o Rodrigo a mesma coisa, chamando os outros. Então, sempre quando tem algum assim, tem um contato de um, eu falo, cara, esse contato aqui não é de um. Esse contato aqui é de todo mundo. Então, um próximo encontro aqui, ao invés de a gente marcar só a gente aqui, vamos marcar um lanche com essa pessoa aqui, vamos marcar um lanche com todos os discípulos e a gente vai fazer um lanche com aquele casal, com aquela pessoa, e aí dá a oportunidade de cada um falar. Então, a gente consegue otimizar muito mais a nossa agenda e viver muito mais aquilo que o Senhor está nos chamando para viver. O exemplo que Jesus deu, né, foi todo o tempo os discípulos com ele. Claro que hoje em dia é muito complicado, como já falou aqui, mas nós temos um exemplo claro da primazia do relacionamento com o discípulo. Sim. E ali é o tempo inteiro, os dias todos passando, recebendo, procurando, vendo eles respondendo aos fariseus, vendo sendo instigado ou experimentado com alguma pergunta, e às vezes ele nem entendia, né? Aí Jesus falava com parábola, naqueles momentos, e depois a gente tinha que explicar para ele o que naquela parábola já tinha isso, nem os discípulos entendiam, falta de revelação. Mas estava ali o tempo inteiro, andava, né? Isso hoje em dia seria uma utopia, mas o máximo que a gente puder fazer com esse exemplo de andar com os discípulos junto, fazendo as coisas, vamos dizer assim, o resultado vai ser fantástico. Sim. Amém. E que paz também que nos traz, pelo menos para mim, trouxe muita paz cada vez que o Senhor vai me revelando um pouco mais de que esse peso sai do meu ombro. Eu vou estar vivendo, vou estar fazendo, e esse irmão vai estar relacionando comigo. Às vezes a gente está compartilhando tudo isso aqui e a gente vai pensar assim, pô, então beleza, então você está falando então, sobre essa palavra, você é o modelo de discipulador, seus discípulos estão nota 10. Não é isso. Eu estou no mesmo passo que vocês, dependendo de Deus, buscando apontar para esses irmãos que eu estou cooperando para Deus, e eles estão num processo de crescimento em Deus. Nós estamos crescendo no relacionamento e eles estão crescendo também nesse relacionamento com Deus. É isso que é o nosso papel. O Espírito Santo que vai fazer todas as coisas, o Espírito Santo que vai revelar, que vai instruir, que vai capacitar, não vem de nós. Mas há algo precioso que Deus colocou para nós, que é estar na presença dele. Sem mim, nada podeis fazer. Estou na presença dele e ele faz em mim e transborda no outro. Atos 1:8, conhecemos também bem. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E aí, ele está falando aqui que recebemos o poder, desceu sobre nós o Espírito Santo e nos tornamos testemunhas em todo lugar. Esses irmãos que estão conosco, eles precisam nos ver testemunhando. Eu trouxe 2 exemplos aqui, bem simplesinhos, mas só para ilustrar, né? Primeiro exemplo. Eu preciso pregar para meu discípulo aprender. Eu vou estar com José, né, no exemplo que eu dei, e a minha motivação é que eu tenho que pregar sim, eu não preguei para ninguém, eu tenho que pregar para o meu discípulo ver. Isso é penoso, isso é pesado. Não é isso que o Senhor nos chamou. O outro caso é, eu estou transbordando do Senhor, cheio de carga por vidas, e já que eu vou pregar para José,
eu vou levar-te. Isso é leve, isso é prático, isso é funcional. Eu estou transbordando, eu estou com carga, eu quero proclamar e eu vou levar aqueles. Na verdade, eu vou levar é muito pretensioso até, né? Eu vou chamar. E aí, nem sempre, aí é a próxima, talvez seja a próxima, se o senhor nos permitir compartilhar. Tem algumas situações que impedem, né, de que isso aqui flua e que depende de duas partes para que isso aconteça, né? Depende do discipulador e do discípulo. Então, às vezes você vai, mas eu, como discipulador, eu preciso ofertar, proporcionar, chamar, incluir. A decisão de ir vai ser de cada um. E foi assim com Jesus, foi assim com os discípulos de Jesus e assim na igreja, no corpo. O discípulo aprende, a frase que a gente conhece muito, né? Muitos aqui eu sei que conhecem muito bem, né? O discípulo aprende vendo, ouvindo e perguntando. Então isso aponta para um relacionamento. Ele vê, ele ouve e aí ele pode perguntar. Essa, irmão, palavra, até anotei aqui, quando o senhor me trouxe, uma palavra, meu coração caiu como ânimo. Eu espero que caia no coração de cada um de vocês aqui como ânimo. É uma palavra de ânimo do Senhor para nós, mostrando que não é na nossa força, pois sem Ele nada podemos fazer. João 15, 5. Termino aqui. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Começamos o cuidado com as vidas permanecendo nele e ele em nós. E aí, com ele, se sem ele nada podemos fazer, me permitam inferir que com ele tudo podemos fazer. Com ele, não sem ele. Sem ele não podemos fazer nada. E aí, como eu já dei um adiantamento aqui, né? Há obstáculos que dificultam que o vínculo funcione dessa forma. Estou falando aqui do conceito perfeito, né? Eu quero estar com ele, eu me disponho a estar com ele se dispõe a estar comigo, a gente anda o máximo de tempo junto e tudo isso aqui flui. Mas tem obstáculos que dificultam que o vínculo funcione dessa forma. E nós abordaremos isso nas próximas oportunidades, cenas dos próximos capítulos.